Padrões de HD. O HD ele pode ser do tipo SCSI, que é SCSI, ou do tipo ATA. Como é que funciona um HD do tipo ATA? Olha só, primeiro eu vou desenhar, vocês não precisam anotar nada não, tá? Se o HD for do tipo ATA, que é chamado também de IDE, funciona da seguinte forma. Existe o CPU aqui, existe o HD aqui, e a memória RAM aqui. Você sabe que quando você pede para abrir um arquivo que está salvo no seu HD, a CPU vai até o seu HD, pega esse arquivo e leva esse arquivo até a memória RAM. Ou seja, a CPU vai até o seu HD, pega o arquivo e transfere esse arquivo para a memória RAM. Então você imagina o seguinte, o processador está trabalhando, realizando suas atividades. Aí você vai e pede para ele abrir um arquivo para você. Então o que vai acontecer? Ele vai parar o que ele está fazendo, vai até o HD, vai pegar todas as informações e vai levar para a memória RAM. Tá, imagina o seguinte, você está escrevendo uma redação. Aí você está escrevendo uma redação, né? Sozinho lá na sua casa, tranquilo. Aí a sua esposa vira para você e fala assim, Beto, vai até a sala que está no primeiro andar, pegue todos os DVDs que estão lá e leve até o terceiro andar. Então você vai ter que parar de fazer a redação, vai ter que ir até a sala, pegar todos os DVDs e levar para o terceiro andar. E depois você volta e continua escrevendo sua redação. Bom, se você tivesse somente escrevendo a redação e não precisasse parar para transportar os DVDs, seria muito mais rápido o processo de escrita dessa sua redação. No entanto, você está parando. Isso é uma interrupção. Então, nos HDs do tipo ATA, também chamados de IDE, né, o processador é quem pega os dados no HD e leva para a memória RAM. Então, é o processador quem faz essa transferência dos dados do HD para a memória RAM. Tá ok? Agora, quando a gente usa um HD do tipo SCSI, o lance é diferente. Por que é diferente? Porque o SCSI é como se o Beto tivesse um filho. Aí a esposa dele fala assim, Beto, pegue todos os DVDs e leve para o terceiro andar. Aí o Beto vai e vira para o filho dele e fala assim, Júnior, pega todos os DVDs e leva para o terceiro andar. E o Beto continua escrevendo a redação dele. Então, nesse caso, o Beto vai conseguir escrever a redação mais rapidamente, porque quem vai fazer a transferência dos DVDs lá para o terceiro andar é o Júnior, filho do Beto. E ele continua realizando as tarefas dele tranquilamente. Ou seja, quando se usa o HD SCSI, também deve ser usado uma placa chamada Host Adapter. Ou seja, quando você pede para abrir um arquivo, a CPU pede para o Host Adapter abrir esse arquivo. E é o Host Adapter quem faz a transferência dos dados do HD para a memória RAM. Então acaba que quando você usa um HD do tipo SCSI, você vai precisar dessa plaquinha chamada Host Adapter, só que o processamento ele vai ficar mais rápido, porque quem faz a transferência dos dados da CPU, do HD para a memória RAM é quem? É o Host Adapter e não a CPU. Ela só indica, pega o dado que está em tal lugar do HD e leva para a memória RAM. E quem participa ativamente do transporte é a placa chamada Host Adapter. Tá ok? Então, é por isso que o HD do tipo SCSI, ele é mais rápido. Então, primeiro, vamos colocar aqui o que é o SCSI. Né? Cronometrados, claro. Agora nós vamos falar um pouquinho do HD do tipo ATA. E o HD do tipo ATA, ele, na verdade, ele se classifica... Bom, ele pode ser chamado também de IDE, ou ID, certo? Ele se classifica em duas outras categorias, que é o HD do tipo SATA e o HD do tipo PATA. Então, vamos lá.
No HD do tipo PATA, os dados trafegam de forma paralela. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que a cada disparo que o HD dá, são enviados 8 bits de forma paralela. Assim. E no caso do SATA, os dados eles são enviados de maneira serial. Ou seja, a cada disparo, é enviado bit a bit. Assim. Aí você poderia pensar que pelo fato do PATA enviar vários bits de uma vez, ele é mais rápido. Porém, o PATA, ele dá um disparo, envia 8, aí tem um intervalo. Depois ele dá outro disparo, tem um intervalo. Outro disparo e um intervalo. E o SATA, que é serial, ele vai igual tiro de metralhadora, vai vai um atrás do outro, sem intervalo, né? sem gap, sem parada. Então acaba que nesse caso aqui, a velocidade deles acaba sendo a mesma. Porém, no caso do HD PATA, que é o paralelo, como esses bits eles vão bem próximo uns dos outros, né? E os bits são pulsos elétricos, esses pulsos elétricos acabam gerando um campo magnético, e esse campo magnético de um acaba interferindo no outro, e isso gera uma certa lentidão. Então, pelo fato dos bits irem muito próximos uns dos outros, no caso do paralelo, um acaba interferindo no outro, e isso dá meio que uma freada, né, no trafegar desses bits. Então, o SATA, que é o serial, ele é mais rápido. Eu posso dizer também que ele é mais melhor de bom.